pessoal do 7º ano A e 7º ano B, alunos, alunas, como eu prometi para vocês, eu vou apresentar aqui o gabarito explicativo da atividade 6, certo? Nesse gabarito, eu vou explicar cada um dos gêneros e depois a resolução da atividade. Isso vai permitir que quem tem alguma dúvida ainda sobre o assunto possa agora, tirar essas dúvidas, tá bom? Então, o material de vocês é sobre alguns gêneros textuais. Quais eles? Charge, cartoon, tirinha e eu coloquei aqui a caricatura, tá certo? Bem, esses gêneros textuais aparecem muito nas provas, de concurso, que vocês estão no 7º ano, mas vocês estão se preparando para entrar no Instituto Federal, se preparando para entrar na universidade e vocês vão entrar nessas instituições por meio de concurso, certo? E não é só para isso. Para que eu aprendo isso aí? Para eu aprender a ler, onde eu estou, porque tudo que você vai, onde você vai encontrar determinado gênero que você tem que saber como é que ele funciona, como é que ele se estrutura, qual é a finalidade, para que você possa interpretar, compreender, não é isso? E haver uma comunicação. A comunicação só é possível quando realmente há entendimento, tá certo? Então, para que a gente cada vez mais possa entender melhor tudo que acontece ao nosso redor, certo? Entender as relações políticas, econômicas e também não acreditar em fake news, Nós estamos vamos dizer assim, num cenário com muita fake news, então quanto mais você tem conhecimento, mais você se livra de acreditar nessas fake. Então é para isso que a gente está aqui, tá bom? Bem, primeira coisa, o que é que eu vou chamar de caricatura? Vamos logo começar por caricatura. Ora, caricatura é o quê, professora? Caricatura é um desenho. Um desenho de forma bastante exagerada e, vamos dizer assim, esse desenho é de quem? É de um personagem público, Geralmente uma personagem da vida real. Então, eu vou pegar desse personagem a pessoa, quem vai, o cartunista, O cartunista não, o caricaturista, ele vai procurar desenhar, fazer o desenho dessa pessoa, evidenciando as características que mais aparecem, que mais se evidenciam nessa pessoa, nesse personagem, E colocando de forma exagerada, tá certo? Então, agora, a caricatura é esse desenho, a linguagem, qual é a linguagem que se utiliza na caricatura? Simples, a linguagem é visual, é uma linguagem não verbal. Botar uma linguagem visual. Por quê? Porque é um desenho, tá certo? Usa o quê? Usa o humor, Ele faz isso de forma utilizando o humor, Brincando. Nós temos aqui, por exemplo, essa caricatura, do jogador Ronaldinho. Então, aqui ainda está evidenciando os dentes, as orelhas, dele. Então, essas características que estão mais em evidência dele. E aí o artista aqui, ele vai procurar evidenciar de forma exagerada e vai brincar com isso aí, é uma forma humorística, Um humor de colocar isso aqui não diminui, a pessoa, tá certo? Essa
caricatura. Aí, tudo bem. Nós vamos agora para outros dois gêneros. Vamos colocar aqui, eu tenho charge, são dois gêneros importantíssimos. E o cartoon, tá certo? Depois a gente vê a tirinha. Bem, primeiro, qual é a linguagem que se utiliza na charge e no cartoon? Vamos colocar aqui linguagem. Qual é a linguagem? Linguagem também aqui. Linguagem. A linguagem que eu uso na charge é verbal e não verbal, certo? Da mesma forma aqui no cartoon, linguagem verbal, linguagem não verbal. Tá. Que é a linguagem verbal? A linguagem que você utiliza as palavras. E a linguagem não verbal é quando você utiliza, aqui no caso, as cores, é o desenho, né, que ele vai fazer. Por que é que eu coloquei caricatura antes? Porque existe algo em comum aqui na charge e no cartoon. Essa linguagem não verbal é caricaturada, ou seja, vamos colocar aqui caricaturadas, as linguagens, tá? Tanto do cartoon quanto da charge. Por que caricaturada? Porque é uma linguagem que os traços são bastante expressivos, tá? Então, a gente coloca que o desenho, né? Essa linguagem não verbal, tanto da charge quanto do cartoon, são caricaturadas. É como aqui, por isso que eu coloquei o que era uma caricatura. Bem, chegamos aqui. Então, linguagem. Onde será que circula a charge e onde circula o cartoon? Se ele sair no jornal, ele vai sair no caderno de opinião. Então, caderno de opinião. Caderno de opinião, certo? Aí você diz, e aí, para que eu preciso saber disso, professora? Pelo seguinte, quando aqui diz que sai no caderno, no jornal, o caderno é o caderno de opinião, ele já está dizendo o seguinte, que a sequência textual predominante na charge, vamos dizer, é a argumentação. Da mesma forma aqui, né? Sequência, no cartoon, sequência textual que predomina, não posso dar lá dessa forma. Eu vou dizer que aqui predomina a argumentação. Bem, tudo bem. Ah, tá. Então, predomina a argumentação, aí o que é que significa isso? Significa que esse gênero textual, ele apresenta uma opinião e vai buscar razões, meios para convencer o destinatário dessa posição, ou seja, dessa opinião. Então, a argumentação é o ato de convencer, se busca o convencimento, tá? Então, eu argumento quando eu explico, quando eu encontro formas de convencer o outro que minha posição está válida, tá? Então, a argumentação é isso,
é buscar convencer uma opinião, buscar formas, buscar meios para convencer. E a charge, por ser, por exemplo, quais os temas que circulam? A charge são temas atuais. Então, aconteceu alguma coisa na política, né, na economia, ou algo assim, né, que houve uma mudança, um choque total. Então, ele procura escrever, dar opinião sobre aquele contexto, tá? Aquele problema. É um problema atual. Já o cartoon, ele trabalha com temas genéricos. O que é isso? Por exemplo, o cartoon ele vai trazer um tema sobre, por exemplo, a questão da importância de preservar o meio ambiente, da violência contra a mulher. Então, são temas genéricos. Agora, a charge não, são temas atuais, principalmente buscando a representação de um político, de pessoas públicas, tá? Então, ele trabalha para ele apresentar essa argumentação, ele vai usar essas duas linguagens, verbal e não verbal, e vai encontrar um meio, né, de fazer isso através da ironia. Ironia. A charge trabalha com a ironia e o sarcasmo, né? Sarcasmo. Então, ironia e sarcasmo. Aqui o cartoon trabalha mais só com a questão da ironia, né? O que acontece? Isso aqui é uma crítica, eles vão criticar, né? E aqui também, crítica. O que acontece? Aqui vai fazer uma crítica utilizando a ironia, o sarcasmo, e aqui vai fazer uma crítica utilizando mais a ironia, certo? Então, aqui na charge, por procurar temas atuais, ele vai usar, eu vou dizer que ele é temporal. Por quê? Porque a charge, se algo aconteceu, o que aconteceu há 20 anos, 10 anos, se eu talvez eu não saiba, alguém não saiba, eu apresento uma charge que aconteceu algo há 10 anos. Então, muitas vezes a pessoa não vai conseguir ler porque não sabe o que foi que aconteceu. Já o cartoon não, por ser um tema mais genérico, eu vou dizer que ele é atemporal, certo? Então, vamos observar aqui no nosso material. Aqui eu coloquei, né, para vocês essa charge aqui. Aqui é uma charge e aqui é um cartoon, tá certo? Então, quem é essa pessoa aqui? Acho que vocês conhecem, essa daqui é a ministra Damares, que é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Então, é uma pasta muito importante. Logo quando ela assumiu, ela numa reunião, ela disse, a partir de agora, meninos usam azul e meninas usam rosa. Bem, isso foi uma polêmica muito grande, né? Porque não se define um gênero pela cor, é isso? Então, e principalmente ela por ser ministra da mulher, da família, né? E dos direitos humanos. Então, isso foi assim, uma fala que foi muito criticada. E se é uma fala que foi muito criticada, claro que vai aparecer charges, né, apresentando essa problemática. E de uma forma irônica, né, então até o sarcasmo, porque o sarcasmo, quando aparece na charge, ele visa, assim, diminuir, desprezar, de certa forma, a pessoa envolvida no problema, tá certo? Então, por que a charge
busca o sarcasmo. Algumas, não é obrigado que todas as charges tenham a questão do sarcasmo, não. Algumas apresentam porque eles procuram desprezar, né, a pessoa envolvida. Então, aqui tem assim, e agora? Quem é menino e quem é menina? Então, faz aquela pergunta. Vocês observam que até aqui os olhos, os óculos de Damares, né? Tem aqui também expressando através do crucifixo, né? A ideologia, né, dela, vamos dizer, as crenças, né? E que às vezes ela procura resolver os problemas, né, da pasta dela, utilizando a religião, né? E nós sabemos que nós somos um estado, o Brasil é laico, né? Não tem uma religião que todos devem seguir, né? Tem que respeitar todas. Enfim, então, por isso mesmo que ela foi, por esses, né, alguns motivos que já foram citados, ela foi motivo dessa charge. Aqui nós temos a pantera. Pantera é um gênero felino e não tem assim, questão de menino, menina, né? E tinha uns filmezinhos, né, para criança que era Pantera Cor-de-Rosa. E aqui o cartunista ele colocou uma pantera azul e aí colocando ela, né, ela fazendo essa pergunta. E aí, quem é menino e quem é menina aqui? Ou seja, não é a cor que define o gênero. Ai, Jesus. Não é a cor que define o gênero, não é isso? Então, é isso que está dizendo aqui, tá? Ironizando. Ele usou dessa forma aqui, de brincar dessa forma, dizer, eu uso algo que é ironia, eu uso algo, né? Para, na verdade, falar outra coisa. Eu quero dizer, eu uso imagens ou palavras, dizendo algo, mas na verdade eu quero dizer outra coisa. Então, a cor não define o gênero e outras, né, situações de gênero que ele quer que o leitor complemente, não é isso? Então, esse daqui é uma charge, tá certo? Aqui nós temos a figura pública e tal. Bem, aqui eu tenho um cartoon. Esse cartoon aqui, ele já é um pouco antigo, né? Porque nós temos aqui o computador, né? Bem antigo, a imagem aqui. Mas aqui tem aqui, o YouTube veio substituir a TV mesmo. Bem, esse mesmo aqui é que vai fazer diferença. Esse advérbio de intensidade. O que acontece? Realmente, os meios virtuais substituíram demais a televisão. Substituíram mesmo, principalmente hoje, nós temos Netflix e outras plataformas virtuais, né? Só que aqui tá brincando, né? Ironizando, por quê? Na verdade, na televisão você até senta e dorme, né? Porque você tá numa forma mais confortável, às vezes no sofá, em algum lugar na sua casa, mas assim, olhando para o computador é quase impossível. Por isso que aqui, né, o cachorro ele vem substituir a TV mesmo, certo? Então aqui vem fazer com que você reflita sobre a substituição, né, das redes virtuais, das plataformas virtuais no lugar da televisão, tá certo? Bem, agora nós vamos ver a tirinha, né? Tirinha é outro gênero textual, tirinha. Tirinha. Pessoal, olha, é importante que, olha, caricatura, por que eu coloquei? Para dizer que a charge e o cartoon, eles são gêneros caricaturados, tá? A linguagem é verbal e não verbal, sempre vem com uma argumentação, não é isso? Porque existe uma opinião ali
e a pessoa quer que você se convença da validade do que está sendo discutido ali naquela situação. A charge é temas atuais e o cartoon é temas genéricos, tá certo? Agora, a tirinha. A tirinha é um gênero textual, assim como o cartoon e a charge, que tem o viés crítico, a tirinha também. A tirinha, ela é usada ou com 2 quadrinhos, ou no máximo, às vezes, 4 quadrinhos. 2, 3, 4 quadrinhos. Existe aqui, primeiro, a linguagem. A linguagem é a linguagem verbal e linguagem não verbal, tá certo? Linguagem verbal e não verbal. É uma crítica, mas usa o quê para criticar? O humor, tá certo? Piada, humor. Onde é que circula a tirinha? No caderno de entretenimento. No caderno de entretenimento. Então, se é no caderno de entretenimento, se aqui vai mostrar vamos dizer assim, cada quadrinho desse é uma ação. Esses quadrinhos também, eu posso chamar de progressão temporal, certo? Porque vão acontecendo determinado tempo, vão ter personagem, vão ter ação, vai ter lugar e vai ter o tempo. Então, eu digo que a sequência textual é narrativa, certo? É importante que eu observe que esses gêneros, a charge, o cartoon e a tirinha, eles procuram criticar. Agora, se pergunta qual a sequência textual que prevalece, as duas lá, a charge e cartoon é argumentativa e aqui é narrativa e visa entreter, né? Mesmo que seja crítico, mas usa o humor e você tem o conhecimento daquela informação, mas de uma forma lúdica, né? Você ri, que você brinca com aquele que você se diverte, tá? Então, essa é a tirinha, né? Humor, linguagem verbal e não verbal, entretenimento, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu coloquei aqui esse exemplo para vocês, dessa tirinha. Tem assim, quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. Aí, ó, o que acontece aqui, ó, é triste ter que bater em alguém que tem razão. Então, aqui, o tema que foi proposto para que a gente possa ter um conhecimento, assim, de brincou com isso que acontece, né? Nas relações que a gente sabe que isso aí são valores que tem na nossa sociedade. Aqui nós vemos a banalização da cultura, olha. Uma quer ter muita cultura e a outra quer ter o quê? Vestidos. Então, o que é mais importante na nossa sociedade? Aqui está mostrando isso. O que é mais importante? O que valoriza mais na nossa sociedade? São os bens materiais, né? A cultura, o conhecimento fica em segundo plano. Então, usou do humor para apresentar, né, esse valor, né, o que se valoriza nessa sociedade, tá certo? Aí agora, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho
uma charge que eu pedi para vocês analisarem aqui algumas questões, né? São rápidas. Tem assim, leia a charge a seguir, observando atentamente os elementos verbais e não verbais que a compõem. Aqui eu tenho 2 personagens, né? Numa parada de ônibus, esperando o ônibus. E tem o seguinte, um diz, olha pro relógio, né? Assim, com a pasta, né? Segurando a pasta, vestido como se fosse trabalhar, né? E tem, pegar ônibus em Natal tá fogo. Nem me fale. Aí as reticências, né? Ele aqui com a mão no bolso e de repente ele vê o quê? Um ônibus chegando, pegando fogo aqui, incendiando. Um tá virado para esse lado e o outro para outro. Eles não estão na mesma posição, né? Aí tem aqui. Qual a palavra empregada em duplo sentido na charge? A palavra é fogo, né? Tá fogo, com duplo sentido. Então, fogo. Será que ele empregou fogo ali como se fosse fogo? Não. Pegar ônibus em Natal tá fogo. Linguagem o que aí? Linguagem conotativa e figurada, tá? Quando uma palavra adquire outro sentido, na frase eu tenho uma linguagem conotativa ou figurada. Aí tem, observe o personagem que olha o relógio e responda. Qual é a intenção desse personagem ao empregar a palavra fogo? Ele está dizendo o quê? Tá fogo, ou seja, tá demorando, né? Então, aqui ele está empregando, que está dizendo que está demorando. Aí ele vem. O que podemos deduzir ao observarmos sua fala e sua atitude? A atitude dele, aqui ele tá dizendo, poxa, o que ele está pensando? Vou chegar atrasado no meu compromisso, que pode ser o trabalho, né? Então, o que podemos deduzir? Eu vou deduzir se ele está olhando, se ele está vestido, de acordo com vai para um compromisso que tem horário marcado, então ele está preocupado porque não vai chegar no horário, não é isso? C. Em que sentido essa palavra foi interpretada pelo outro personagem? Essa palavra fogo, aqui o outro personagem, como não estava observando o personagem aqui, né, que estava aqui, ele vai interpretar no sentido literal. O que é o sentido literal? O sentido mesmo da palavra fogo, que é incêndio, né? Que aqui é fogo mesmo, é um incêndio. O ônibus está vindo incendiado. Então aqui, ele interpreta de forma literal, real, né? Que elemento não verbal contribui para a interpretação da palavra no sentido literal? O ônibus que vai chegando incendiado, né? Pegando fogo. Aí diz, por que os personagens compreendem a situação de forma diferente? Porque cada um está olhando para lugares diferentes, né? Eles não estão na mesma direção. Levante uma hipótese. Qual pode ter sido o contexto de publicação dessa charge? Uma hipótese, por quê? Para que ela quer que diga o que foi que aconteceu que foi criado essa charge. Lembram lá que disse que a charge é o quê? Temporal, né? Então, isso aconteceu aqui em Natal em 2011. 2011, eu acho que em 16 de setembro, eu acredito que foi isso, 7 ônibus foram incendiados da cidade de Natal e Parnamirim, certo? Então, houve vamos dizer assim, um problema entre algumas facções e o governo do estado. E aí existiram vários ônibus incendiados, existiu até no Brasil todo foi falado sobre essa situação, por isso mesmo que está aqui a charge, né?
aqui sobre essa situação aqui, esse episódio, no dia 11, em 2011 que isso aconteceu. Bem, pessoal, essa daí é esclarecimento sobre esses gêneros textuais, tá? Então, até a próxima e um abraço.